E como é que você está vendo aí toda essa movimentação da energia aí? Nós tivemos aí esse projeto aí do hidrogênio verde brasileiro, obtido através do etanol. Como é que você está vendo aí esse projeto aí, Letícia? Então, Marcelo, falando até em energia, né, na última reunião do COSAG, do Conselho de Agronegócio da Fiesp, a gente teve o embaixador Roberto Azevedo. Ele falou uma coisa interessante aqui, que o Brasil bem trabalhado pode se tornar a Arábia Saudita do combustível verde. Então, essa transição do mundo verde já é uma realidade, né? E na semana passada foi anunciada que o Brasil terá a primeira estação de hidrogênio à base de etanol do mundo. Então, é um projeto em parceria da Shell com a Escola Politécnica, né, a USP, e com a Hytron, Raizen, e a Toyota também, que ela disponibilizou o Mirai, o primeiro carro com cédula de combustível de hidrogênio comercializado no mundo. Então, a Shell entrou com investimento de 50 milhões de reais e a Raizen irá ceder o etanol necessário para essa produção. É o carinhosamente chamado hidrogênio verde e amarelo. Então, é Eu mais um tenho. passo que o Brasil tem dado aí para essa economia verde. Eu acho que a gente até ia perguntar e passar também a pergunta aqui para vocês, né? A gente tem a matriz energética mais sustentável do mundo, isso tem sido levado em consideração no exterior, mas o que a gente precisa, né, para poder, igual a gente falou na semana passada, sentar na mesa dos adultos, colocar isso para frente e nos configurar como país do presente, né? É uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de uma agenda comum entre governos, entre sociedade civil e empresas. Como é que vocês enxergam aí que a gente vai conseguir? Como você vê isso, Roberto? Como é que a gente vai conseguir colocar isso na mesa e realmente encarar essa necessidade energética do mundo exportando energia brasileira? É o caminho que está escrito nas estrelas, viu? Nós vamos ter que caminhar por essa direção rapidamente. Eu estava aqui pensando nesse assunto, você falando, pensando nesse assunto aqui. Vou contar um fato para você desse momento de lembranças aqui. Eu me lembro, Marcelo, Antônio da Luz. Antônio, boa tarde, meu filho. Bem-vindo aqui para nossa conexão hoje. E o Letícia, quando eu estava no governo e o presidente Bush fez uma visita à Argentina e passou pelo Brasil rapidamente e almoçou na Grande do Torto. Eu fui convidado para esse almoço na Grande do Torto e acabei sendo instado a me sentar à mesa com os dois presidentes, o Bush e o Lula, além de estarem também o Celso Amorim, que era o chanceler na época, Luiz Furlan, que era o ministro do Comércio, e a Condoleezza Rice, que era secretária de Estado dos Estados Unidos. E o assunto foi muito bom, até que, a uma certa altura, tratamos do pró-álcool. Eu não sabia o que era o pró-álcool, então eu expliquei como é que era o movimento de álcool, tal. Terminado o almoço, muita pergunta, muita pergunta. Terminado o almoço, antes de ir embora, a Condoleezza me procurou se gostaria de conhecer mais o assunto, para ele mandar uma pessoa para conhecer o tema aqui no Brasil. E logo depois, um mês depois, chegou um técnico do Departamento de Estado, americano, para conhecer o programa de álcool do Brasil e tal. Viajou um pouco, tocou as usinas, e logo depois, alguns meses depois, o governo americano criou o programa de álcool de milho nos Estados Unidos, que não tinha nenhuma perspectiva de competir com o álcool de cana, porque a produtividade de etanol de milho por hectare era muito menor que o etanol de cana. Mas puseram muita atenção em pesquisa, dinheiro para dar com pau nas de pesquisa, variedade de milho adequada, todo o processo industrial, e hoje a gente produz mais álcool do que nós, né? Então é impressionante como com vontade, decisão política determinada e tal coisa, é possível mudar um país, uma matriz energética, né? Isso foi uma coisa impressionante. Logo depois desse processo todo, também o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, era presidido por um colombiano que se encantou com o tema, né? O Luiz Alberto, e criou-se, então,
uma comissão interministerial de etanol, internacional de etanol, intercontinental de etanol, que era ele, o Luiz Alberto Moreno, presidente do BID, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, irmão do presidente Bush, e eu. E com esse trabalho, o BID buscou financiar vários países da América Latina para produzir etanol de milho, de batata, de outros produtos agrícolas, e acabou avançando nisso em alguns países. Depois, o Jeb Bush deixou o governo da Flórida, e o Bush também perdeu a eleição para um segundo mandato, e a comissão foi desmanchada. Mas é uma história que tem a ver como foi rapidamente o programa do álcool evoluiu nos Estados Unidos, na América Central também, e que hoje, além do tema que você colocou, que é importantíssimo, do hidrogênio verde a partir do etanol, tem hoje o combustível etanol sendo testado em aviões, na aviação, né? Que um sucesso espetacular e com um horizonte gigantesco, muito positivo a ser implementado. Imagine se em vez de querosene de aviação, o etanol entrar para o combustível de avião, imagine o futuro que tem esse combustível para o mundo inteirinho. Então, os horizontes pela frente são extraordinários. Roberto, eu estava vendo ontem uma entrevista do presidente da BYD, que é uma fábrica, uma montadora de automóveis chinesa que está vindo para o Brasil, que vai comprar do governo baiano a antiga planta da Ford. E o primeiro ponto que ele colocou, que nos carros híbridos, ele faz questão de que o carro híbrido da BYD seja flex para aproveitar o álcool brasileiro, que é um projeto extraordinário que lugar nenhum do mundo tem, né? Então, nós brasileiros precisamos valorizar mais esse programa de álcool que nós temos aqui, e esse processo do hidrogênio verde derivado do álcool, ele só não está ainda mais avançado, com mais gente investindo nisso, porque não tem regulamentação clara feita pelos órgãos federais, que precisam se debruçar em cima dessa nova solução tecnológica e criar a legislação, porque mesmo as coisas que já estão regulamentadas, nós sofremos ainda problema de insegurança jurídica, né? Que é o caso, por exemplo, da privatização da Eletrobras, que está sendo questionado aí, e tem gente querendo fazer com que ela volte a ser estatal, né? Então, o Brasil precisa compreender que a gente precisa organizar a regulamentação para dar segurança jurídica para que os empresários possam investir em pesquisa, desenvolvimento e aproveitarmos todo esse cenário positivo que nós temos para o nosso país. Marcelo, eu tenho dado uma volta em visitas, né, fazendo parcerias com os grandes institutos de pesquisa no Brasil, por conta do de ouro no material escolar. E assim, a necessidade de investimento, ela é gigante. A redução dos funcionários foi muito grande nos últimos anos. A gente tem pessoas muito competentes fazendo grandes coisas, mas a gente tem que trazer para essas instituições mais investimento, né? E contratar mais pessoas, porque o Brasil tem um potencial muito grande e a gente tem que lembrar por que a gente está aqui hoje em dia, né? A pesquisa e a tecnologia que nos colocou. Então, é muito importante isso daí que você trouxe mesmo. Precisa investir em pesquisa. A bola agora está com você aí, meu amigo. Bom, Marcelo, muito boa tarde. Marcelo, Roberto Rodrigues, Letícia e toda a nossa audiência. Eu queria começar esse ponto dizendo que, sim, nós temos múltiplos usos para a nossa agricultura, dentre elas a produção de energia. Esse negócio do hidrogênio verde, ele está insano no início, tem muita coisa bacana para acontecer daqui para frente, tem muita pesquisa que vai surgir no Brasil a partir dessa iniciativa que começou agora em São Paulo, eu não tenho dúvida que vai
se erradicar em vários outros centros de pesquisas brasileiros, porque nós temos a capacidade de gerar essa tecnologia com alta qualidade. E imagina se o Brasil consegue ser pioneiro nessa tecnologia de hidrogênio verde. Aonde poderemos parar? Em que podemos nos transformar? Então, é algo absolutamente sedutor, sedutora a ideia de termos um desenvolvimento de hidrogênio verde. E isso conecta muito com o que nós falamos aqui toda hora, que é a conexão do campo e da cidade. Quem é que vai fazer isso? Quem vai desenvolver essa pesquisa a partir do agronegócio? Não é o próprio produtor rural, o próprio isso é pesquisa. Isso é a pesquisa que vai desenvolver. São as universidades. Então tem muita coisa bacana surgindo aí.